em 84, 83, 84, nunca lembro qual ano ele aconteceu o quê, mas entre 83 e 85, né, ele criou a Free Software Foundation, que era a fundação para o software livre. Ele cunhou a ideia de software livre, porque até então compartilhar software era uma coisa normal dentro da universidade, né? Tu estava desenvolvendo uma coisa lá, e aí tu pegava e mostrava para o teu amiguinho, né? Teu coleguinha lá te ajudava e tal, né? Era bem comum isso, né? Então tu tirava as dúvidas, às vezes tu trocava, eu te dou um programa de calcular, sei lá, as contas do mês, e tu me dá um programa de fazer alguma outra coisa. Essa troca, assim, era bem comum. Mas ele pegou, então, cunhou o que é software livre, quais são as liberdades que devem ser especificamente respeitadas, né, na distribuição de um software que se diga livre, né, e começou esse movimento aí de reescrever o Unix inteiro usando só códigos licenciados com uma licença livre, né. Aí, isso já passou vários anos e tudo mais, né, então o pessoal geralmente o que fazia era o seguinte, eles compravam um Unix comercial, tipo um Solaris, um Sun OS da vida, ou um HPUX, sei lá, e colocavam o sistema lá do Richard Stallman em cima. Ele não era completo, ele era um negócio que estava sendo desenvolvido, mas ele tinha alternativas livres para uma série de coisas que vinha no Unix, né, e que eram melhores essas alternativas. Por quê? Porque mais gente podia compartilhar e melhorar e usar e tudo mais. Né? Aí, em 91, né, isso já passaram-se alguns anos, e em 1991, vocês imaginem o inverno, assim, lá num país nórdico, né, onde cai 10 metros de neve, né, os loucos tomam cachaça direto para continuar quentinho, pelo menos, né, para quebrar o frio um pouquinho e tudo mais, lá na Finlândia. Né, outro maluco que não tinha mais o que fazer da vida, que era o Linus Torvalds, pegou e pensou, vou fazer essa operacional do zero. Também teve essa ideia. Ele disse, o sistema GNU lá, existe o sistema GNU, né, que era o sistema do Richard Stallman na Free Software Foundation, não era um sistema completo. Então ele precisava de um Unix para rodar em cima, e ele falou, então ele está indo de cima para baixo, eu vou fazer o inverso, eu vou ir de baixo para cima. E ele começou a desenvolver um kernel, começou a desenvolver um núcleo de sistema operacional, ele tinha ganho um 386, comprado lá uma plaquinha de 386 e tal, que podia rodar sistemas tipo Unix e tal, ele falou, vou dar uma fuçada nesse negócio aqui, escovar um bit, tá? Um monte de neve lá na rua mesmo, né? Não tem festa, nem nada. Né? Então ele começou a desenvolver, né, um kernel, um núcleo de sistema operacional, né? E lá pelas tantas ele pegou, ficou bom, o negócio funcionava. A primeira versão imprimia A's e B's na tela, era super útil, assim, A, B, listas A, B. Mas era a maneira dele testar o quê? Testar a troca de contexto entre processos, coisas assim. Tinha um propósito isso. Né? E aí ele pegou e publicou isso, na época já existia, né, funcionando de algum jeito o início da internet, né? Então ele pegou e mandou um e-mail lá para a universidade inteira deles, pessoal, quem tiver afim aí de começar a me ajudar nesse negócio, eu estou começando um projetinho aqui, está dando certo e tal, e criou o Linux, né, que é o núcleo operacional, né, que daí o que acontece? Tendo o núcleo operacional e tendo todo o resto que era provido pela Free Software Foundation, que era o sistema GNU, né, obviamente, né, o pessoal de computação não sabe escolher bons nomes, né, para seus projetos e tudo mais, e aí a junção do Linux com o GNU, né, ficou um sistema operacional completo. E aí tu podia fazer o quê? A partir daquele momento, ali em 91, 92, tu podia pegar um CD de instalação e instalar um computador do zero com um sistema operacional completamente livre, né, totalmente baseado em software livre, né, e aí continuar desenvolvendo o software livre. Ou seja, o software livre passou a ser algo que podia se desenvolver a si mesmo, né? E não era bem esse tanto tempo assim, a ideia não era passar tanto tempo assim falando sobre a história do software livre, mas já que não voltou a energia, eu estava me lembrando do objetivo. Né? Enfim, a ideia é que no início da década de 90, ali o que aconteceu? De repente foi possível tu ter instalado no teu computador um sistema completamente livre, do zero, desde o início, e que continuava desenvolvendo, ou seja, dentro dele tu tem não só ele funcionando, como o código dele e o compilador C para recompilar ele, então tu pode continuar desenvolvendo e melhorando ele, e ele começa a hospedar a si mesmo, né? Self-hosting, como a gente chama, né? Ou seja, é um projeto que consegue perpetuar o seu próprio desenvolvimento, ou seja, tu instala Linux e desenvolve o Linux, né? Como o GNU tem esse nome feio assim, né? Ninguém usa GNU Linux, a não ser a Debian, né? Né? O Richard Stallman é puto da cara, mordido com isso até hoje, ele sempre fala GNU Linux, bem
né? Mas por quê? Porque todo o resto, o Linux é o carocinho lá dentro, né? É o kernelzinho lá, né? E todo o resto é do projeto GNU. Então realmente é meio feio tu falar, eu uso Linux. Assim, não. Na verdade tu usa GNU, Linux, X11, MIT, não sei daqui. Tem uma série de projetos que proveram programas para rodar inteiro ali. Então estou dizendo Linux é uma simplificação assim que as pessoas ficam chateadas e mordidas porque não menciona todos os outros projetos e tudo mais. Né? Razão pela qual, por exemplo, empresas como a Red Hat acabam até evitando a questão inteira e chamam nosso produto, nós somos a Red Hat. Né? Chapéu vermelho também não é uma maravilhosa para uma empresa, né? Mas é bonitinho, dá para usar na palestra e tudo mais, né? Fazer o personagem. E aí, mas a ideia é o quê? Que a gente não associa essa confusão do que é GNU, o que é Linux e tudo mais, porque ninguém quer comprar essa confusão. A gente quer um produto, um sistema operacional que funcione. Né? Por isso que existe o projeto Fedora, por exemplo. Né? Fedora, não tem Linux nem GNU no nome. Né? Fedora, na verdade, é o modelo do chapéu. Esse chapéu em inglês se chama Fedora Hat, é o modelo de chapéu Fedora, né? Por isso que o nome é Fedora. Então esse é meu Red Fedora. Tudo tá mancomunado, né? Tudo tem suas coisinhas assim. Mas enfim, a ideia toda do software livre sempre surgiu do quê? De pessoas interessadas em fuçar, mexer e compartilhar aquilo que elas fazem e melhorar a vida de todo mundo através desse tipo de sistema, né? Não precisa ser, né, um barbudo, cabeludo, gordo, né, esquisito, né, para desenvolver software livre, como era antigamente. Acho que na década de 70, 80, acho que era um requisito. Né? Não é mais. Não precisa ter umas 4 canetas e uma régua de cálculo, né, no bolso para desenvolver software livre. Né? E o fato é que, na verdade, usar software livre hoje em dia não é mais doloroso, pelo contrário. Né? Tem gente que reclama, instalei lá um Linux e tal, né, mas aí o MSN não é igual. Aí eu fiquei, puta cara, eu voltei pro Windows. Que parâmetro bom, né? Meu irmão mais novo fez uma dessa naquele espírito. O computador dele é o cara mais promíscuo da internet, era o meu irmão mais novo. Né? O computador dele vivia cheio de vírus, ele já instalava o Windows uma vez por semana. Até que eu falei, cara, chega, né? Deu. Né? Eu vou botar um Fedora pra ti, pelo menos tu pode olhar as putaria e não pegar vírus. Ainda tem que instalar, pelo menos. Né? Então, hoje em dia, usar um sistema como o Fedora e tudo mais, pô, tu tem tudo que tu quiser ali, né? Não falta nada. Né? Às vezes alguns joguinhos não vão funcionar, mas também, novamente, que parâmetro bom. Né? Tu tem um sistema lá instalado no notebook que não pega vírus, que não fica mais dentro com o tempo, que não estoura teu disco sem tu saber o que aconteceu. Né? Pô, é uma coisa mais estável, é uma coisa mais segura, né? Cheio de funcionalidades e coisa que pode continuar sempre melhorando. Não depende de uma empresa, ou seja, se a Microsoft disser, agora não vende mais o Windows 7. Aí o pessoal vai fazer o quê? Mas o meu sistema todo rodava no Windows 7. Né? O que eu faço? Eu nem sei qual é o Windows atual. Mas enfim, Windows 8, 9, 10, algum deles. Né? Mas aí agora, não, a gente não vende mais XP. Mas quantas milhões de pessoas existem ainda usando XP? Porque às vezes tem um sistema lá que só roda em XP. 15 anos. Aí os loucos botam lá, compram a máquina com Windows 7, 8, 9 e fazem downgrade para XP. Né? Para conseguir fazer funcionar. No caso do Linux, a gente não tem isso. Né? Se tu quiser continuar usando e dando suporte pro resto da vida, tu pode, porque tu tem o código para fazer isso. Né? E tu tem liberdade de pegar esse código, tu tem a possibilidade, né, de pegar esse código, contratar um gurizinho lá esquisito que fusse bem e ele arruma os bugs para ti, se for o cara. Né? Se tu não quiser continuar usando o mais novo, mais atual. Né? É claro que um programa que rodava em Linux há 10 anos, tu bota no Linux atual, talvez não rode exatamente, talvez dê algum pau, alguma coisa, mas a ideia é que tu tem o código fonte do programa, então tu pode arrumar e recompilar ele. E a ideia do Fedora é essa, o que acontece? Tu pega uma distribuição como o Fedora, tem milhares de pacotes de software lá para edição de áudio, vídeo, gráficos, escrever texto, planilha, fazer programas das mais variadas linguagens e tudo mais. Tudo isso pronto no Fedora, e cada release do Fedora, isso tudo está atualizado, novo, tudo funcionando redondinho. Então, se a gente faz uma modificação no Fedora que quebra as coisas, a gente tem o código e consegue arrumar as coisas, né, que quebraram. Então, tu vê que é um sistema que evolui, né, como um todo. Né. Algumas coisas são mais difíceis de usar do que um Windows da vida, são, mas tem um motivo para isso. Geralmente são por questão de segurança, por questão de tu não dar tiro no pé. Né. Então, mas também não é esse o propósito da palestra. A proposta da palestra é o seguinte: hoje em dia,
né, qualquer pessoa pode participar de projetos de software livre, mas nós todos aqui somos aparentemente da área da computação, né? Todo mundo de alguma forma está relacionado com informática, então para nós é claro que a gente vai pensar, vou instalar lá meu Linux e tal, né, meu Fedora, bonitinho, né, e vou usar para programar em PHP, para aprender PHP, para aprender Postgres, né, ou para aprender Ruby ou algo assim. Eu vou usar para desenvolver alguma coisa, mas tem muita gente que não programa, né, e que pode também participar, né, do Fedora, se gostar do projeto, mas existem artistas gráficos que fazem os ícones do Fedora, por exemplo. Pô, alguém tem que fazer, né? O computador sabe, eu tirei o computador e não sabe fazer nada, né? Se eu tiver BIOS lá na ROMzinha e tudo mais, o computador que liga e não faz nada. É o mesmo bichão lá, cheio de teclinha e luzinha, né, de 50 anos atrás, né? Se tu não tiver um software ali, ele não sabe fazer nada. Se não tiver alguém que escreva a letra, como é que vai ser a letra A, né? Tipo, tu aperta A no teclado, sai A na tela, isso é uma conspiração muito grande ali que tem que acontecer. Todo mundo tem que saber o que é o A exatamente da mesma forma. Então alguém tem que programar isso tudo, né? Alguém tem que fazer o ícone que tu clicou. Alguém tem que fazer o ponteiro do mouse, né? Alguém tem que desenhar isso. Então às vezes a pessoa fala, né, eu acho que de repente o conjunto de ponteiros de mouse do Fedora está meio feio, eu vou desenvolver um conjunto de ponteiros baseado no, sei lá, motoqueiro fantasma, né, uma caveira de fogo, né? Pô, pode fazer isso, né, cara? Faz lá, tem, sei lá, uns 16 tipos de ponteiros de mouse, fazer quando é link, quando é setinha, quando é rodinha dizendo espere, né, ou quando não é para fazer nada. Exato, tem vários tipos de ponteiro de mouse, né? Então tu pode de repente pegar e fazer uma série de imagenzinhas bonitinhas, né, e mandar para o projeto Fedora, e se o pessoal gostar, eles vão usar isso, né? Por exemplo, quando chega uma mensagem e toca um sonzinho lá, né, faz aquele pam, alguma coisa assim, alguém fez esse som, né? Não é do computador isso, alguém programou isso. Se vocês têm interesse por música, por som, por sintetizador, coisa assim, e vocês manjam, vocês podem fazer um tema de sons para o Fedora e mandar para o projeto, contribuir, se for legal, vai ser usado. Os projetos de software livre geralmente são o quê? São uma meritocracia. Ou seja, aquele pessoal que ajuda, que faz parte, que troca e-mails, bate com o pessoal das listas, que está presente, que ajuda os outros, que manda propostas interessantes e coisas assim, esse pessoal é respeitado, né? E esse pessoal acaba tendo privilégios, digamos assim. Até, tipo, né, um cara que há anos desenvolve ícones, imagens, um backgroundzinho simples, uma imagem bonita para colocar no fundo da tela, né? O pessoal que desenvolve isso, pô, tem gente que há anos, tem gente que é PhD lá em comunicação visual e trabalha na Fedora, fazendo background, fazendo como é que o menu vai ficar melhor, né? Maior, menor a barrinha. Existem estudos para isso tudo, né? Tem documentação também, tipo, o cara sabe inglês e português, ele pode ajudar a traduzir a documentação, né? Ele pode organizar um ESC livre da vida lá, um eventinho, né? Isso é participar do software livre também, né? Arranjar gente que se interesse, fusse, mexa e tudo mais, né? Então, mesmo que seja usar um Fedora e criar um blog com dicas para o usuário, eu só estava com um problema tal, aqui eu precisava de um programa para organizar minhas receitas de bolo aqui, né? E achei o Cake Master, né? E aí instalei e tal, e é muito bom, funciona assim, funciona assado. Pô, blog a respeito, bota dicas, isso já é participar da comunidade, isso já está ajudando pessoas, né? E também tem um outro lado que financeiramente vale a pena, do ponto de vista profissional vale a pena, porque quem está participando de projetos de software livre, participando de listas públicas, ou seja, ajudando, né, apresentando uma palestra aqui na frente de um monte de gente, né, essas pessoas estão sendo notadas, essas pessoas estão aparecendo, né, e existem empresas de olho nisso, né. Ontem eu entrevistei para contratar para Red Hat, para engenharia de suporte, um cara que atua no Che Linux, por exemplo, há anos, né, e que é muito bom em termos de virtualização. O cara tem um projeto dele mesmo lá de virtualização de desktops e coisa assim, né, e eu precisava de um engenheiro de suporte para virtualização. Vocês acham que eu vou pensar em quem? O Lobo já está trabalhando com isso, já está fazendo isso, né? Claro que eu entrevistei um monte de gente, né? Não vou fazer uma coisa tipo, eu quero ele, vou, né? Mas não, eu já sabia que ele seria o selecionado, porque o cara já está trabalhando no que eu quero contratar, né? Então ele tem o trabalho dele lá, obviamente, mas dentro do trabalho dele, ele conseguiu formas de encaixar esse projeto dele, desenvolver o projeto, então ele atua, ele aparece, né? E aí, quando eu preciso de alguém para contratar, quem que eu vou enxergar? Aquele que está aparecendo,
né? O cara que faz o seu negocinho quietinho lá em casa e nunca aparece nada, nunca fala nada pra ninguém, né? Tu não fica sabendo de um profissional desse. Agora, o cara que eu entrevistei ontem, que certamente vai ser contratado, porque todo mundo que entrevistou ele gostou muito, né? É um cara que trabalha na comunidade, ele organiza lá em Caxias, o Jackson já vai saber quem é. Né? Então, ele mora lá em Caxias do Sul, ele organiza eventos do Linux lá, ele é um dos moderadores do Linux, o cara tem um projeto dele de virtualização, né? Tu vê que o cara é engajado, é interessado, manja de virtualização pra caramba, né? Ele fez um projeto de virtualização de desktop dentro da Universidade de Caxias lá e poupou 80 mil reais para a empresa, para a universidade, para não ter que, não ser necessário renovar uma série de máquinas lá usando daí desktops virtuais e tal. Então, o cara, né, já tem um baita no valor. Eu estava precisando de alguém nessa área, quem que eu vou contratar? Então, se vocês estiverem trabalhando em projetos de software livre, tipo, o cara manja muito de PHP, né, tipo o nosso amigo Ednei ali, né, o PHP Ednei, né, ali em Chapecó. O Ednei é figuraça, né? O Ednei manja muito de PHP, o cara manda no framework Cake PHP lá, o cara faz e desfaz, né, uma loucura, né? E esse cara, se ele estiver trabalhando assim, se ele estiver respondendo e-mails na lista de um Cake PHP, se ele estiver reportando bugs lá, pô, né, software é software, é feito por humanos, né, software livre tem bugs tanto quanto o proprietário. A gente é mais rápido para corrigir bugs, geralmente. O caso do PHP é meio esquisito. Né, o PHP às vezes tem uns bugs que dá um certo medo assim, de tocar. Mas ainda assim, né, imagina que o Ednei lá está participando, ele ajuda pessoas, ele resolve dúvidas das pessoas na lista do PHP, ele mostra projetos que ele fez, ele publica tutorial. Mas quando já manja de PHP, adora PHP, respira PHP. O dia que eu precisar contratar alguém, né, para trabalhar com PHP, eu vou contratar quem? Caramba, né, é óbvio isso. Né? Então, é um currículo público que vocês fazem, se vocês estiverem trabalhando com PHP. Vocês não precisam nem mandar o currículo. Tipo, esse nosso colega lá do Linux que eu estou entrevistando para Red Hat, ele não precisava nem ter mandado um currículo para mim, porque eu já conheço tudo que ele faz. Né? Então, e muitas outras pessoas conhecem, por quê? Porque conhecem o trabalho dele. Né? O cara tem um projeto dele, ele anuncia o projeto, ele faz melhorias, né, o pessoal reporta bug, ele corrige. Então ele já está fazendo um trabalho assim, e esse trabalho é público, está na internet, se tu procurar lá por visualização de desktop, aparece o nome dele. Né? Então, se vocês estiverem trabalhando, imagina que o Ednei daqui a pouco lá está trabalhando no próprio framework, eu não sei se ele faz isso, eu sei que ele usa muito o Cake PHP, mas se ele começar também a trabalhar no desenvolvimento do framework, ou seja, ajudar a melhorar, corrigir bugs, desenvolver novas features, né? Vocês acham que ele vai ser conhecido em Chapecó ou no mundo que usa PHP? Né? Então essa é a ideia. A gente pode usar o software livre para aparecer longe, né? E pode começar simples. Pode escrever um livro também, acho que Cake, né? Não sei. Não, foi outro. O Elton, mas o Ednei deve ter... É um outro amigo do Jack. Participado. Mas também é uma outra forma de divulgar, né? Exatamente. Então, hoje em dia, o mundo do software livre, tem outra coisa, né? O Facebook é baseado em quê? Né? Não precisa dizer mais nada. Google usa software livre, sinceramente apenas. Né? Tudo baseado em Linux, o resto é... Eles dizem que é Linux e mais algumas coisas. Linux, Python e mais algumas coisas. Aí vocês não publicam. Né? Mas a gente sabe que eles usam, inclusive eles contrataram muita gente do mundo inteiro que trabalhava com software livre, desenvolvedor de kernel, desenvolvedor de compilador, cara que manja. Eu acho que o principal negócio que a gente tem que entender, às vezes, é o seguinte: quando a gente olha para um computador e a gente vê aquele monte de programa instalado ali pronto, a gente não pode pensar que aquilo é o computador. Né? A gente não comprou o computador com aquilo instalado. Alguém programou aquilo. Isso não é uma coisa que brota em árvore. Né? Não é um negócio assim que quando sai da linha de produção lá, o computador ele já vem com o Fedora instalado, com o nome 3 bonito e tal. Não. Alguém programou e colocou aquilo lá. Se alguém programou, significa que a gente também pode. Né? Que ninguém é muito, né? Ninguém é tão gênio assim que precisa ser um gênio, não. Pelo contrário, em geral, é melhor tu ter boa vontade e persistência do que ser muito gênio. É melhor tu fazer um negócio mais ou menos que dê certo do que tu ficar te preocupando com os detalhes da genialidade, da equação lá da teoria da relatividade, alguma coisa assim. Né? E não fazer uma coisa que seja realmente prática e útil. Pode ter defeitos? Pode, mas se for livre, pessoas podem te ajudar a corrigir os defeitos. Né? E eu acho que esse é o grande negócio. Quanto mais a gente se envolve, né, em projetos de software livre, mais a gente começa a perceber o que
que são pessoas normais que desenvolvem esses programas, que cometem erros. Às vezes o cara já desenvolve isso há 5, 10 anos, então obviamente ele tem experiência naquilo, ele tem conhecimento naquilo, né? Mas ele não está livre de conhecer uma coisa nova, não está livre de tu demonstrar para ele que algum algoritmo lá dentro pode ser melhorado. Ou de tu, se tu manja bem lá de GIMP, não vou falar em Photoshop, mas tu manja bem de GIMP, pô, o cara é um gênio do software, mas os ícones são uma bosta, então tu vai lá e faz uns ícones bonitos, pô, ajuda o projeto a fazer um sistema mais bonito, uma coisa arrumada. Então, né, ou o louco fez um sitezinho horroroso, mas depois tu gosta daquele programa que tu usa, eu adoro o PHP, mas o site é uma porcaria, não acho documentação nenhuma. Então eu vou lá e falo, olha, eu vou te ajudar aí a refazer o site, vamos reorganizar essa documentação, botar mais fácil de acessar, coisa assim, vamos otimizar aí o search engine para o Google achar as coisas melhor. Né? Então tudo isso que vocês podem fazer vinculado a projetos de software livre gera um crescimento pessoal para vocês vão expandir o mundo de vocês, gera um crescimento profissional, porque vocês vão ter a experiência de trabalhar em projetos muito maiores do que vocês teriam chance de trabalhar, às vezes ficando só com o nosso mundinho fechadinho. Né? Pessoal profissional, que outro tipo de que outro tipo de crescimento pode ter? Sei lá, vocês vão ser mais felizes, ou talvez o universo tenha mais boa vontade com vocês, então vocês estão plantando boas sementes, digamos assim, para o céu. Tem muito disso também. Né? Então, a ideia é que ninguém precisa ser um gênio para trabalhar em software livre, ninguém precisa, tipo, se vocês têm alguma área que vocês gostam, eu ia fazer um desafio que era, se a gente tivesse acesso à internet, daí funcionando, que era vocês irem chutando assuntos quaisquer e eu achar algum projeto daquele assunto na hora. Ia ser um desafio para mim, no caso. Então, ver se eu ia conseguir. Mas a ideia que eu tinha colocado escrito isso na apresentação era que existem projetos de software livre para qualquer área do conhecimento. Se vocês quiserem sair daqui e fazer pesquisa em engenharia genética, tem software para isso. Se vocês querem editar áudio, montar um estúdio de som em casa, tem software para edição de áudio, para efeitos e coisas, né, mixing e tal. Né? Se vocês querem fazer um negócio de vídeo, tem. Se vocês querem manjar muito de banco de dados, sei lá, o que vocês quiserem saber, né, tem programa para finanças pessoais, tipo, eu quero manter controle da minha conta do banco aqui, tal, projetar meus gastos, coisas assim, saber quando eu vou poder comprar uma casa, tem software para isso. Né? Então, só que eu não posso mostrar. Né? Mas enfim, a ideia é que, independente, se vocês gostam de carro, né, e vocês querem fuçar lá, eu tenho um colega de trabalho, por exemplo, que ele reprograma a injeção eletrônica do carro dele. Né? Ele conseguiu, não sei como, lá o código do processadorzinho lá que maneja lá a entrada de ar, pistão, coisa lá, eu não sei nem como é que funciona isso. Mas enfim, ele reprograma e ele fez como projeto de graduação dele na faculdade, era otimizações de desempenho no carro através de mudanças no firmware da injeção eletrônica, né, do carro. Bom, é massa isso. E não é nada nerd, né, pelo contrário, tem um Celtinha mais curioso, né, de Curitiba lá. O carro, meu Deus do céu, o carro voa, né, é perigoso. E não é projetado para as velocidades. Um torque assim que não parece. Enfim, que tipo de dúvidas ou curiosidades vocês têm no mundo do software livre? Porque Fedora eu já falei, né? O nome do chapéu é muito esquisito isso. O negócio foi pensar, por que mouse, né? Por que mouse? É uma máquina de rato, pelo amor de Deus. Então, tem uma coisa assim que é o seguinte, primeiro, o americano adora sigla, né? Então o Richard Stallman fez o GNU, né? E como ele é um hackerzinho, então ele fez, a sigla significa GNU is not Unix. Né, que não é um Unix, mas é um Unix, mas não é um Unix. Porque ele é livre, né? O Unix era fechado naquela época. Não, essa aqui é a sacada. Né? Então, o americano adora siglas, adora nomes idiotas para as coisas, tipo mouse, né? Algo assim, tipo Google. Mas o mouse tipo parece Google. Um rato, né? Tem um rabinho ali, pelo menos, só que o rabinho sai pela frente, né? Tem a carinha virada para cá. Por exemplo, outra coisa, RAID. RAID é uma das... Vocês devem ter ouvido já falar em volumes RAID, coisa assim. RAID é uma das siglas mais idiotas que eu acho que existe no mundo, né? Porque custa caríssimo um sistema de RAID, né? E RAID significa array redundante de discos baratos. Né? Redundant Array of Inexpensive Disks. Né? São discos inexpensive, baratos. Mas não é barato. Né? Comprar um disco para RAID é caro pra caramba. Então é meio idiota, né?
E aí tem, para operar, tem certos chassis inteiros assim, de storage, né, que às vezes que tu tem, assim, que tu enfia conjuntos inteiros de discos, tira e enfia e troca conjuntos inteiros de discos. Esses conjuntos se chamam JBOD, né, JBOD, JBOD, sei lá como é que chama. Como é que se diz isso? Né, JBOD significa Just a Bunch of Discs, ou seja, um montão de discos. Vai dizer que não é uma coisa meio ridícula, né? Mas outra curiosidade interessante, todo mundo que escreve páginas e trabalha com arquivos XML, coisa assim, sabe o que é o TF8, né? Sistema de codificação de caracteres do TF8, coisa assim. Vocês sabem quem é o pai da criança? Quem foi que inventou a ideia do TF8? É o mesmo malucão, aquele barbudo lá que fez o Unix também. Né? O Ken Thompson, né? que estava trabalhando no grupo de trabalho do Unicode, né? do sistema Unicode, digamos assim, né? Para codificação de caracteres internacionais, interplanetários, coisas assim. Existe a codificação, existe uma reserva lá de codificação de caracteres Klingon no Unicode. Então dá para escrever em Klingon no Unicode. Né? As fontes completas do Unicode suportam Klingon. Capitão Kirk deve estar feliz. O Ken Thompson, né, trabalhava, né, nesse grupo de trabalho do Unicode e tudo mais, e ele queria... ele estava meio bravo lá porque o padrão de codificação de caracteres que eles queriam aprovar, a forma de codificar os caracteres, que foi o que infelizmente o Java adotou depois, que é a UCS2, que gasta 2 bytes, né, por caractere, que está cheio de bytes nulos ali no meio e tudo mais. Né? Ele achava o cúmulo isso, porque quebrava o C, né? Porque as strings em C, elas não podem ter caractere nulo no meio, não pode ter byte 00 no meio, porque 00 significa fim da string. Né? Acho que foi o pior erro do C, provavelmente foi esse, na história. Né? E aí ele não queria mais saber, mas não pode, nós temos que inventar uma maneira diferente de codificar isso que não quebre as strings em C. E daí ele, então, obviamente, como é um gênio, sentou e escreveu, né, o TF8. Agora, imaginem vocês o que ele estava fazendo quando ele escreveu o padrão, o primeiro rabisco do padrão UTF-8. Alguém arrisca aí o que ele estava fazendo? Que indica que tipo de papel ele usou para anotar o primeiro padrão UTF-8? Oh, céus. Não, ele não estava no banheiro, ele estava jantando, comendo um hambúrguer numa cafeteria lá e tudo mais, e anotou num guardanapo de papel. Né, a primeira codificação lá binária, a primeira forma de codificar o TF8 que a gente usa até hoje, isso foi em 92, fazem 20 anos, né, absurdo que hoje em dia a gente está usando isso, né, nos últimos anos a gente está usando, mas já faz 20 anos já esse padrão, e ele anotou no guardanapo de papel lá do hambúrguer gorduroso lá que ele estava comendo, que a ideia foi boa. Desde 2007 o padrão mais usado no mundo. Né, exatamente. Demorou, né? Demorou um tempo. Então, a computação é uma coisa divertida. Né? A gente é que estraga, às vezes, o pessoal fazer coisas chatas. Né? Então, acho que a grande ideia, eu acho que, na minha opinião, o mundo do software livre tem um pouco dessa diversão. Né? Assim, cara, não é só flores. Tem uma outra coisa que eu teria colocado, que estaria projetado ali agora, que é o seguinte: o mundo do software livre não é só rosas e liberdade, e maravilhas e tudo mais, e feliz, né? Paz e amor. Né? Pelo contrário. Existem pessoas intratáveis, às vezes. Existem pessoas que criam projetos para si mesmo. O cara cria um projeto de software livre, publica lá e tudo mais, eu sou um gênio, fiz isso aqui e tal, mas depois ele não deixa ninguém ajudar. Tem gente que faz isso. Ou tem gente que parece que usa o seu projeto de software livre para mostrar que ele é melhor que os outros. Para avacalhar com os caras. Aí o cara, tu manda lá, tem um bug. Uma das coisas um dos projetos que tem uma personalidade difícil assim é a própria biblioteca C padrão, a glibc, né, GNU-libc, que é a biblioteca mais básica, né, uma libzinha que todos os processos do mundo Unix usam, todos. Alguns não podem não usar, mas em princípio todo mundo usa, né, que é a biblioteca mais básica de funções da linguagem C, né, e o Ulrich Draper, é o nome do cara, Uli, nós chamamos ele de Uli, né. O malucão é intratável. O cara, se tu reporta um bug pra ele te xinga até a última, né, geração, dizendo que não, tu é que é um burro, tu não entendeu, né, tudo tá errado, seu tamanho, não sei o quê. Não, o cara é terrível assim, de lidar.
Então tem algumas pessoas ao redor do mundo que não significa, ou seja, é um projeto de software livre, mas não significa que, né, tudo é lindo e maravilhoso. Então existem algumas pessoas que ele tolera e essas pessoas meio que servem de interface para o resto do mundo. Né? Mas existem casos notórios, assim, né, que o cara pegou, abriu um bug lá, a função tal lá, tu chama uma função tal, né, em linguagem C, na biblioteca runtime do C, né, e dá um erro porque deveria retornar isso, mas retornou aquilo e tudo mais, e ele, pô, fechou o bug. Não, nem colocou um comentário dizendo, não, fecha, não é bug. Né, pô, nota bug, só fechou. Aí o louco reabriu dizendo, ó, mas como assim nota bug? Eu acho que tu te enganou aí, mas nota bug. O cara não escreveu nada. Meses depois ele voltou lá e avacalhou o cara. Disse, não, o teu programa está errado, porque tu não entendeu tal coisa, que tu devia ter feito assim. Pum, avacalhou com o cara. Né? Então existem pessoas assim, né? Mas são poucas. Graças a Deus dá para contar os dedos assim, de uma mão. Né? Algumas personalidades intratáveis do mundo do software livre. Né? Por esse lado também é interessante, às vezes, tu te filiar a um projeto tipo um Fedora da vida, algo assim, que é um guarda-chuva imenso de outros pequenos projetos, e aí meio que a tua voz lá dentro ganha um pouco mais de força, digamos assim, tipo, ó, várias pessoas do projeto Fedora estão reportando um erro nesse negócio, aí pule lá, queridinho, vai pela cidade, vai ter que se dobrar, porque não é o idiota lá que ele falou, você quer até um burro. Não, peraí, tem um monte de pessoas reportando isso aí, ó. Então, dessa forma a gente consegue, né, trabalhar melhor esse aspecto. São pessoas, são seres humanos, né, nem todos são. Tem gente que não toma banho, coisa assim. Desde que ele não vai apresentar uma palestra, assim, acho que tá tranquilo se ele ficar só fazendo código, alguma coisa assim. Mas eu não sei. Tem alguma previsão de retorno da energia? Tem previsão péssima, acho que não vai voltar. Não deve voltar hoje? Não. Então. And then. O que a gente está agora? Vamos comer.